Boa noite. Boa noite. Agora sim. Chegou o tempo de reconstruir. Esta é a palavra que Deus tem ministrado nas nossas vidas. É até perigoso nos dias de hoje, um tema tão encorajador, tão motivacional, se assim posso dizer, porque parece que a gente confunde, parece que a gente mistura com uma palavra de incentivo humana. Vai lá, você consegue, você vai chegar. Mas uma palavra às vezes vazia, que não tem fundamento, não tem base e sustentação daquilo que está sendo dito. A palavra de Deus vem para mim e para você, não como uma palavra de incentivo circunstancial, mas como uma palavra real de esperança, de condição, de sermos reconstruídos por Deus. Temos estudado no livro de Neemias esse convite de Deus para o povo de Israel, que estava vivendo um momento muito ruim. Um momento onde as pessoas haviam virado as costas para Deus de uma forma decisiva. O que seria virar as costas para Deus de uma forma decisiva? É diferente pecarmos, tropeçarmos e de fato, virarmos as costas para Deus e não nos arrependemos e ficarmos ali cegos, obstinados em nosso próprio pecado. Israel tinha feito isso. E por virar as costas para Deus, e não apenas em acidentes na caminhada cristã, mas por abandonar a Deus, abandonar a obediência, abandonar os princípios da palavra de Deus, ignorar o arrependimento e a necessidade do retorno, eles viviam um caos em todas as áreas de suas vidas, em todos os cantos, todas as áreas. Algo que às vezes parece muito comigo e com você, quando em alguns cantos das nossas vidas nós decidimos virar as costas para Deus, nós decidimos fazer do nosso jeito, segundo as nossas emoções, segundo as nossas vontades, e ignoramos a vontade segura de Deus. Acreditamos mais na nossa vontade, acreditamos mais nos nossos sentimentos do que no próprio Deus. E as consequências e o caos se instala, e é exatamente isso que Israel estava vivendo. Deus então levanta Neemias, um homem de Deus, que convoca a nação a se voltar para Deus em arrependimento, orar, clamar ao Senhor o perdão, e esse Deus tão disposto, que deseja amar, que deseja restaurar e deseja cuidar. Nós já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Se você perdeu uma dessas, não tem problema, está lá no YouTube, você consegue ver. Mas dentre essas, na última vez, nós ouvimos algo muito específico. Alguém consegue se lembrar qual era o título, a ideia do último título que nós estudamos? Para que haja reconstrução nas nossas vidas, para que haja restauração de Deus nas nossas vidas, é necessário o quê? Que cada um... Não ouvi. Cada um faça a sua parte. Obrigado por fazer a sua parte, me ajudando a lembrar os nossos corações. Hoje, os tijolos não estão aqui. E eu preciso da ajuda de alguns para que a gente possa pegar os tijolos e começar ou recomeçar a reconstrução. Eu acho que a gente tem uns 8 blocos desse daqui. Quem poderia me ajudar? Está aqui nessa salinha. Por favor, queridos, podem pegar os blocos ali para mim e vamos me ajudar a reconstruir esse muro. Enquanto os meus irmãos me ajudam a lembrar uma parte da pregação, da nossa última parte da série, e fica gravada em nossos corações, eu quero desafiar. Da última vez que nós ouvimos que é necessário cada um fazer a sua parte, para que Deus opere em nós a reconstrução, quantas são as áreas na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja, nos ministérios onde Deus tem confiado a nós, que cada um de nós estamos fazendo a nossa parte. Dentro do seu casamento, você casado, você tem feito a sua parte? Vocês imaginam eu tentando pregar e tentando trazer esses blocos aqui? Seria bem mais difícil. Mas quando cada um faz a sua parte, quando cada um faz uma parte, é mais possível a reconstrução acontecer. E é interessante porque o tempo vai passando e a gente tende a ir se esquecendo. E a gente vai andando no natural. Ah, não, mas ele não fez a parte dele, eu não vou fazer a minha. Ah, não, mas ela não fez. Ah, não, mas esse não fez. Obrigado, queridos. Palmas para eles aí, ó. É simples, queridos, é simples falar, mas é difícil fazer. E aí, da última vez que Deus falou isso com a gente não pode ir para a parte de hoje sem nos lembrarmos no primeiro capítulo, a necessidade de orar, de se voltar para Deus, de se arrepender, de reconhecer a nossa condição.
Tem alguém aí que está se esquecendo da sua condição pecaminosa? Tem alguém que está tentando esconder o seu pecado de Deus e todo mundo, literalmente? É necessário admissão, reconhecimento. É necessário que a gente lute com as forças de Deus e não com as nossas. Resumindo tudo que a gente estudou, é necessário que cada um faça a sua parte na reconstrução. E hoje Deus vai continuar falando conosco no capítulo 4 a respeito de que enquanto nós estamos caminhando com Deus, enquanto Deus está operando em nós a reconstrução, a restauração da nossa caminhada com Ele, em algum canto da nossa vida ou talvez em todos os cantos das nossas vidas, oposições surgirão. Nós não vivemos em um conto de fadas ou quem sabe Alice no País das Maravilhas, onde Deus intervém e tudo fica perfeito e nada mais é ruim. Tem um seriado que eu gostei de assistir, muito engraçado, começou legal, depois ficou mais ou menos, The Good Place. Muito legal, né? A ideia do céu, do inferno, de um lugar especial, do céu, e tudo era perfeito, e daqui a pouco o caos começa a se instalar lá também. A vida cristã é muito mais parecida com o Good Place. Parece um bom lugar, mas é cheio de caos, é cheio de dificuldade. Agora, uma coisa que fica totalmente diferente ao lermos o capítulo 4, nós vamos ver isso claramente, quando você ouve a respeito de opositores na reconstrução, pode passar o próximo para a gente, por favor, minha irmã? Quando você ouve de oposições, o que vem à sua cabeça? Qual é a reconstrução que você tem clamado a Deus, ou que Deus tem insistido em falar, Walter, acorda! É isso que eu estou querendo fazer na sua história, é isso que eu estou querendo fazer na sua vida. E mês após mês, Deus falando com a gente aqui 1, 2 vezes por mês nesse mesmo tema, você às vezes ainda fica um tanto quanto surdo, desatento. E Deus está chamando, vem, atente-se. E aí quando você olha isso, enfrentando oposição, quem te vem à mente? O que te vem à mente? Vem alguém? Vem alguma circunstância? Vem você mesmo? Quais são as oposições que nós estamos enfrentando? Qual é a forma que Deus quer que você enfrente esse seu opositor? Eu não sei você, mas sabe qual é o meu maior opositor para a reconstrução de Deus na minha vida, na minha história, através de mim? Alguém quer chutar? Pode falar, vai, coragem. Eu mesmo, com certeza sou eu mesmo, o meu maior inimigo, o meu maior opositor. Porque eu ouço a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus, mas rapidamente eu quero seguir as minhas vontades, as minhas emoções, os meus sentimentos, e não a palavra de Deus segura. Eu não sei quais são os inimigos que você tem enfrentado na reconstrução de Deus na sua história. Eu não sei quais são as oposições que têm se levantado contra você. Mas seja qual for, a palavra de Deus tem caminho seguro. A palavra de Deus tem caminho de esperança. A palavra de Deus insistentemente vem dizer para mim e para você de novo e de novo. Como deixar Deus nos reconstruir? Como fazer parte daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas para essa reconstrução? Abra a Bíblia comigo em Neemias capítulo 4. Vamos ler junto este capítulo. Daqui a pouco eu vou organizar para vocês aí algumas divisões, algumas reflexões de tudo isso. Abra aí, capítulo 4, já expliquei um pouquinho do contexto para vocês. Nesse processo de reconstrução existem várias etapas onde Deus deseja nos reconstruir. Já estudamos algumas, vamos adiantar um pouquinho, vamos andar um pouquinho mais agora no capítulo 4. E vamos ver então, o que Deus tem para nós. Como enfrentar os opositores, como enfrentar esses desafios, esses problemas que surgem no processo, onde Deus deseja reconstruir nossas vidas, nossas histórias. Neemias capítulo 4, amém? Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão reconstruir? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de reconstrução daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá,
para que este muro de pedras desabe. Olha a resposta de Neemias. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Parece alguma coisa com a nossa vida? Quando parece que a gente está lutando, quando parece que está fechando as brechas, quando parece que vai mudar a história, uma fúria se levanta dentro de nós, à nossa volta, com o inimigo, com alguém à nossa volta. E de novo, olha a resposta, olha a atitude de Neemias e do povo de Deus. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Vocês conseguem ver a oscilação de esperança em Deus e desespero em meio às circunstâncias? De esperança em Deus e desespero a olhar para si mesmo, para o cansaço, para a frustração? Quantos opositores já surgiram desde que Deus começou a falar conosco, através de um chamado de reconstrução? E o texto bíblico continua na mesma caminhada. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que saímos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportaram o material faziam o trabalho com uma mão, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes um do outro ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Ali, nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando a espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. É interessante porque essa história parece descrever a cena da sua vida, a cena da minha vida. Aquilo que a gente enfrenta todo dia e todo tempo. Essa batalha contra
nossos inimigos. Talvez o seu seja como eu mesmo. Talvez os seus sejam pessoas, seja o próprio diabo, os demônios, rondando a sua vida, rondando a sua família, rondando tudo aquilo que Deus deseja reconstruir. Talvez você tenha cedido a pecados, a mentiras, e essas situações têm trazido consequências para você. Talvez pessoas que você ama estão sendo destruídas, ao invés de enfrentar a oposição na luta do Senhor, com os recursos do Senhor, está em seus próprios recursos. E eu quero separar algumas verdades aqui, mas antes de separar essas verdades, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você percebeu que todas as vezes que se levantava a oposição, que se levantava a impossibilidade de mudança, que se levantava o desespero em meio a toda essa situação, Neemias e o povo de Deus não focavam os seus inimigos? Focavam quem? O seu Deus. É bem possível que se você continuar olhando para você e para a sua história, você não vai conseguir que Deus opere a restauração. É bem possível que se você ficar focando nas circunstâncias e nas impossibilidades, no cansaço, você vai naufragar. Você percebeu que Neemias orava, o povo encontrava refúgio, refocava olhar para Deus, mas daqui a pouco, mas a gente está cansado, a gente não vai dar conta. Mas os entulhos são grandes demais, não tem nem onde pôr esses entulhos. Será que em algum canto na sua história de vida você se vê assim? É tanto entulho, é tanto lixo da sua história, é tanto lixo da história de alguém que você ama, que mesmo tentando você se vê tão cansado, tão sem força, que parece que não vai atravessar, parece que não vai conseguir. Os recursos e a direção é tão simples. E a gente vai ouvir aquilo que a gente está cansado de saber, mas que a gente precisa lembrar. Deus é capaz de nos fortalecer. Eu não sei o tamanho dos seus entulhos. Eu não sei o tamanho das suas impossibilidades. Eu não sei o tamanho da obra de restauração que precisa ter na sua vida, através da sua vida e na sua história. Eu sei que na minha vida é em diversas áreas. E diversas vezes eu começo a olhar para os inimigos, para as afrontas, para os insultos. Diversas vezes eu começo a olhar para o cansaço. Mas é interessante que o texto vai demonstrando que sempre devemos clamar ao Senhor, confiar no Senhor. Eles fizeram justiça com as próprias mãos? Porque eles estavam sofrendo injustiça. Eles estavam sofrendo não apenas injustiça, mas atitudes terríveis, ataques desumanos, injustos. Eles não pegaram sua própria espada e atacaram seus inimigos. Eles confiavam a justiça ao Deus de toda a justiça. Tenho eu confiado no Senhor de toda a justiça? Ou tenho eu tentado fazer justiça com as minhas próprias mãos? Dentro de casa, com a minha esposa, com meu filho, no meu ambiente de trabalho, na igreja, na sociedade, no ambiente de estudo? Tenho eu tentado lutar contra as oposições que se levantam contra mim, confiando a justiça na mão do Senhor dos senhores, aquele que não muda, aquele que é fiel? Ou tenho eu tentado fazer a justiça com as minhas próprias mãos? O que Neemias fez? Neemias orou de forma imprecatória, inclusive. Num dos próximos domingos de manhã, o pastor Clóvis vai nos ensinar sobre isso. Mas e aí? Fez justiça com as suas próprias mãos? Como que a gente tem lutado as nossas lutas? Como nós temos enfrentado essa oposição, os problemas que se levantam contra nós? Vocês perceberam o texto, da metade para o final? Mesmo cansados, mesmo desanimados, cheios de afrontas, eles trabalharam arduamente. Obrigado, porque vocês me ajudaram aqui. No meio de toda a luta, no meio de todas as dificuldades, a gente não pode parar de trabalhar. A gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de clamar. A gente não pode parar de vigiar. Eu trabalho com uma mão, a outra na espada. Às vezes a espada é a Bíblia. Porque eu vou perder o foco, eu vou querer matar. Eu vou pegar o tijolo para jogar na tua cabeça, ou você na minha. Mas aí com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu encontro a direção. Aí eu ponho o tijolo lá, trabalho com a mão do jeito que o Senhor mandou trabalhar, não do jeito que eu quero trabalhar. E a palavra vai me guiando. Mas vocês conseguem ver a junção das duas coisas? Eu trabalho, eu me dedico, mas eu estou alerta, eu estou atento. Oposição tem o tempo todo, o diabo está o tempo todo querendo te enganar as pessoas que estão à sua volta. Então é com muita oração, é com muita dependência, é com muita insistência.
mas é com trabalho árduo. Mas eu estou cansado, não tenho mais força. Mas no Senhor eu encontro força. Mas a injustiça é grande demais. Mas o Senhor da justiça faz justiça. E assim a gente enfrenta os nossos opositores. Não é usando a internet para difamar alguém. Não é retalhando alguém porque alguém nos retalhou em algum meio social ou em algum ministério aqui da igreja ou dentro de casa. Minha esposa me retalha, eu retalho ela. E ela me retalha, eu retalho ela. A gente vai chegar na onde? A gente vai destruir tudo aquilo que Deus está tentando reconstruir. Mas quando então essas verdades são alinhadas, eu luto com os recursos do Senhor, eu luto com as ferramentas do Senhor, é possível a reconstrução que Deus começou na nossa história. Quais são as ferramentas erradas que você tem usado nesse período? Quais são os recursos errados que você está usando? Qual é a área que você perdeu a força? Qual é o inimigo que você se distraiu? O Senhor te chama a continuar lutando. Vamos organizar então os pensamentos aqui todos do capítulo, e eu acho que a gente vai conseguir tirar bons ensinamentos aqui de forma mais organizada agora. Enfrentando oposição. Próximo slide mostra pra gente a fúria e os insultos dos nossos inimigos. Então nós vemos isso, está um pouquinho pequeno aqui, mas é o suficiente. Do versículo 1 ao 3. Gente, nós vamos enfrentar fúria. Nós vamos enfrentar insultos. Agora, o que a gente vai fazer diante do insulto que a gente recebe? Recebo insulto, dou o dobro. Recebo fúria, junto a minha fúria com a dele e ataco. Ou não. Eu vou para o Senhor. Eu confio no Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu luto nas forças do Senhor. Eu não sei onde você está em suas batalhas. Eu não sei como você está em meio às suas oposições, mas as oposições continuarão acontecendo. No meio do povo de Deus, inclusive, dentro da nossa casa, porque nós continuamos sendo pecadores. O que a gente é diferente daqueles que não estão em Cristo? A diferença é que a gente tem a palavra, a gente pode se arrepender, a gente pode se voltar para o Senhor. Mas somos um bando de gente imperfeita, incapaz, todo o tempo falhando, perdendo foco. É tudo igual. A diferença é que aqueles que acreditam em Cristo são perdoados, são restaurados. E quanto mais nós o buscamos, mais nós nos enchemos dele, mais capacitados nós somos para vencer as nossas batalhas na força e no poder de Deus. Mas também é verdade que às vezes Deus propositalmente nos deixa errar, falhar, não por culpa dele, ele não nos tenta. Tiago é claro em nos dizer isso. Mas nós temos muitos textos bíblicos que demonstram que Deus deixou coisas acontecerem na vida do povo de Deus, inclusive deixou entregues aos seus próprios pecados. Leia Romanos capítulo 1 a partir do versículo 18. Porque negaram a Deus, porque não adoraram a Deus, o que Deus fez com eles? Os entregou à sua própria insanidade. E cometendo os seus pecados, se destruíram. Aquele texto não é um texto só para não cristão, é um texto para crente também. Porque nós deixamos de adorar a Deus. Nós estamos aqui, enquanto estávamos cantando, nosso coração cantava ao Deus, que sustenta o universo e as nossas vidas, ou se distraía divagando em todas as outras coisas. Não gostei dessa melodia. Aquele se perdeu. Esse instrumento está alto demais. Aquele está baixo demais. Está frio demais. Está quente demais. Quem está na minha frente é grande demais. Está com a cabeça na minha frente. Vocês conseguem ver quando Deus está no foco da adoração e quando Deus não está no foco da adoração? Mas Deus, muitas vezes, em meio aos nossos opositores, permite que essas coisas aconteçam para nos moldar. Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho na carne dele. Pediu. E Deus disse, minha graça te basta. Porque é exatamente na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em ti e através de ti. É isso que Deus está fazendo nas nossas histórias. Mas se a gente lutar contra alguém, se a gente lutar com a nossa força, ao invés de sermos moldados, ao invés de entendermos a ação de Deus em nós e através de nós, nós vamos fazer tudo errado. Como nós reagimos? Vocês já ouviram algumas pessoas no mundo, você está namorando, está casado, traiu. Foi traído, trai também. Como chama isso? Tem uma palavra para isso? Esqueci, se alguém me lembrar, me fala. A revanche. Então, traí, vou trair também. Fui esquecido, também vou esquecer. Não me ligou, também não ligo. Não me cumprimentou, também não cumprimento. E a gente vai agindo nas nossas forças, nosso jeitão. Mas o jeito de Deus de enfrentar a oposição é outra. É reconhecer que sim, existe fúria, sim, existe insulto, sim, existe inimigo. E o maior inimigo de todos é Satanás, que detesta a sua vida moldada em Cristo, que detesta você repousar a sua confiança em Deus. Eu acredito que depois de Satanás, o maior inimigo sou eu, é você, conosco mesmo.
Depois, então, os outros inimigos. Mas Deus pode usar cada uma dessas coisas para nos moldar, nos ensinar quem Ele é. Deus poderia ter impedido que Jó fosse tentado. Deus poderia ter impedido que Paulo tivesse aquele espinho na carne. Deus podia ter impedido que cada um de nós vivêssemos a realidade de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, entregues a um pecado que muitas vezes nos domina, nos massacra, nos destrói. Mas Deus muitas vezes nos permite passar por tudo isso, porque você é orgulhoso demais, eu não. Porque você é duro demais, eu não. E a gente precisa ser quebrantado. Eu espero que você pegou a piadinha, né? Porque a gente sempre acha que o outro é mais duro que a gente. E Deus vai nos quebrantando, Deus vai nos moldando, mas você tem enfrentado a fúria e os insultos do seu inimigo na perspectiva daquilo que Deus quer fazer na sua história, quebrantá-lo, desenvolver em você algo, ou você está entregue à sua fúria, nas suas forças, e agindo igual ao outro, ou pior. O convite de Deus é que a gente reconheça que há inimigo, há fúria. Depois, versículo 4 e 5, aonde apoiamos a nossa justiça? Perceba que diante de toda a injustiça, o que nós vemos o povo de Deus fazendo através da vida de Neemias? Ouve-nos, ó Deus. Você pode orar ao Senhor, você pode dizer, Senhor, o Senhor está vendo o que essa pessoa está fazendo comigo? O Senhor está vendo? O Senhor não vai fazer nada? Como os salmistas faziam tantas vezes, ou como Neemias fez e pediu a justiça de Deus, pediu que Deus o julgasse, fizesse cair sobre eles a zombaria. Você pode orar isso, mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer com as suas forças, porque a minha justiça é imperfeita, a sua justiça é imperfeita. Porque inclusive você pode estar entendendo tudo errado, e você pode estar vendo só uma parte da coisa, ou sei lá o quê. A nossa justiça precisa ser o Senhor. A nossa esperança precisa ser o Senhor. Existe inimigo, existe fúria, existe todas essas coisas, e essas coisas vão continuar acontecendo enquanto Deus está querendo restaurá-lo. Mas quando nós apoiamos a nossa justiça no Senhor, quando nós depositamos em Deus a nossa esperança, a nossa justiça, é aí que o Senhor opera. Você pode ter aí já uma... Fugiram as palavras hoje aqui, gente. Como chama? O spoiler. Né? Só você continuar lendo o livro e você vai ver o que vai acontecer no final dessa história. Mas você, para ver essa vitória que o Senhor dá e tudo que Deus reconstrói, que a gente já sabe, está ali, esses passos todos foram dados. Então a gente precisa. Está cada um fazendo a sua parte? Você está se arrependendo ou está justificando o seu pecado nas costas de alguém ou de alguma pessoa? Você está entendendo que sim, sempre neste mundo vai haver insultos, vai haver fúria, vai haver inimigo? Você está fazendo justiça com as suas próprias mãos, do seu jeito, com a sua força? Ou você está entregando a justiça nas mãos de Deus, sabendo que Ele é fiel? Depois nós temos versículos 6 a 9, aonde depositamos a nossa confiança. Perceba que o caos está instalado, o desânimo está tomando conta. Se eu pedisse para que nós levantássemos as mãos, diante da reconstrução que Deus tem intencionado fazer nas nossas histórias, nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos filhos, em nós mesmos, quantos de nós levantaria as mãos, dizendo, eu estou desanimado. Estou desanimado com esse, estou desanimado com aquele, estou desanimado comigo mesmo. Aliás, estou desanimado até de Deus. Mas é no meio de todo desânimo, é no meio de todo cansaço, é no meio de todo desgaste, que nós temos a palavra de Deus nos convidando a de novo e de novo orar e encontrar força e esperança no Senhor. Mas nós oramos ao nosso Deus. Ao mesmo tempo que eles oraram ao Senhor, o que eles fazem? Eles colocam guardas de dia e de noite para que possam se proteger. Então, eu dependo do Senhor e eu faço a minha parte. Eu dependo do Senhor e eu faço a minha parte. Eu dependo do Senhor e eu faço a minha parte. Eu não tenho força, mas orando eu encontro força. A força que eu acho que eu não tenho. Eu sou visitado pelo Senhor. Nosso desânimo diante das situações, né? Tem entulho demais. Os inimigos estão aqui à nossa volta. Eles disseram que se a gente for para cá, nos mata. Se a gente for para lá, nos destrói. Se a gente construir, vai vir como uma raposa e vai destruir tudo. Não é isso que a gente olha para a nossa vida e olha para trás e vê o fracasso que foi, olha para frente e não consegue entender a esperança? Mas a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança não pode estar nas circunstâncias. A nossa esperança não pode se entregar ao desânimo das situações. Nosso desânimo diante das situações pode ser redirecionado a tirar o foco das situações, tirar o foco de você, tirar o foco de quem somos, tirar o foco de tudo aquilo que está roubando as nossas energias em Cristo. E então nós vamos
colocar o foco na grandeza e no poder de Deus. Não é isso que acontece a partir do versículo 13, 14, vai até o final do capítulo, na verdade? Essa constante administração, tira o foco da circunstância, tira o foco de mim mesmo, tira o foco dos destroços, dos escombros, e coloca o foco no Senhor, coloca o foco no Senhor, coloca o foco no Senhor, coloca o foco no Senhor. Quantas vezes você jejuou essa semana que passou? Você não teve luta? Seu coração não tentou te dominar lá na sua casa, no seu trabalho, na sua realidade, consigo mesmo? Quantas vezes você acordou de madrugada para orar como Jesus fazia? Tantos textos bíblicos nos evangelhos, Jesus se levantava logo de madrugada e saía para lugares desertos orar. Outros textos, Jesus se levantava e ia orar sozinho, em particular. Ou Jesus nos ensinando a orar o tempo todo em Mateus capítulo 6. Recursos da graça, disciplinas espirituais que Deus insistentemente tem falado com a gente, que está aqui, permeado no capítulo 4. O tempo todo a circunstância, o desânimo, os insultos, a ira, as impossibilidades surgindo exatamente como em você e como em mim. A nossa história. Mas essa mesma história sendo permeada por quê? Eu reconheço que tem inimigo, reconheço que há insulto, eu reconheço a injustiça me desestabiliza, mas eu confio ao Senhor de toda a justiça, eu oro ao Senhor, eu deposito no Senhor a minha confiança, mas a circunstância rouba meu ânimo, minha esperança, e aí eu volto para o Senhor, eu oro ao Senhor, mas aí de novo, eu não estou tendo mais força, as situações são terríveis. Quando eu olho para mim, deve ter jeito para todo mundo, menos para mim, menos para essa pessoa, menos para minha família, e eu coloco o foco de novo em Deus, e na grandeza de quem é Deus. E aí, tentando resumir um pouquinho tudo aquilo que a gente viu nesses capítulos, de uma forma um pouco mais ainda resumida, opositores zombam, o próximo slide nos mostra. E nós reagimos orando e trabalhando no Senhor. Quem é o seu opositor hoje? Quem está zombando de você e da sua história? Você mesmo? O diabo sussurrando no seu ouvido? Pessoas que deveriam te amar, te apoiar e te dar suporte, zombam? Se opõe à obra que o Senhor está realizando? Como você tem reagido? Como você vai reagir essa semana? Como você vai reagir hoje? Como você vai reagir amanhã? Você também vai se opor? Você também vai agir com ira? Você também vai agir nas suas próprias forças e recursos? Ou nós vamos reagir orando? Enquanto oramos, trabalhamos no Senhor e permitimos que Ele trabalhe em nós e através de nós. O desânimo chega. As forças se esgotam e tudo parece perdido, é verdade. Viver a vida, muitas vezes tem isso. Mas nós encontramos força, esperança e capacitação em Deus. Gente, isso daqui não é uma palavra motivadora de um homem usando um palco para te dizer, vamos lá, você consegue! Mas é a palavra do Deus que sustenta o universo. Dizendo de novo para mim e para você, que é Ele quem luta por nós, que é Ele quem faz justiça por nós, que é Ele quem nos levanta quando estamos desanimados, que é Ele quem nos mostra o poder sobrenatural dEle, mesmo em meio a toda destruição. As muralhas estavam desconstruídas, eles não tinham nenhuma proteção, eles não tinham nenhuma segurança, eles não tinham nenhuma esperança, suas famílias, suas vidas estavam expostas ao caos, à desgraça. Era só entulho que eles não tinham nem força e recurso mais para tirar, porque eram muralhas gigantes que rodeavam toda a cidade. Mas é no meio de toda essa impossibilidade, é no meio de toda a injustiça, é no meio de toda a ira, de toda a zombaria, é no meio de todo o desânimo, é no meio de onde as forças se esgotaram, a fé se esgotou, a esperança se perdeu. É que eu e você de novo somos chamados por um Deus que nos chama a reconstrução. Aonde você está? Aonde eu estou? Mas da última mensagem para essa eu já me perdi tanto. É para você essa mensagem. Quem opera a reconstrução em você é Deus. Quem te dá força é o Senhor. Quem te levanta do desânimo é o Senhor. Você está reconhecendo que existe zombaria, existe opositores? O escapismo é um perigo. Fazer de conta que todo mundo me ama, todo mundo me entende, todo mundo está comigo, é loucura, é insanidade. A gente precisa reconhecer, enfrentar. Mas se eu parar para pensar na realidade, eu vou ver o coração de alguns, eu vou querer matar alguns. É exatamente nessa hora que a gente entende o quanto nós precisamos de Jesus para amar aquele que não merece ser amado,
para suportar aquele que não merece ser suportado. Se coloquem no lugar da realidade desses nossos irmãos e dos seus inimigos. É exatamente isso que eles estão vivendo. Mas é exatamente nesse contexto que Deus vem moldando, Deus vem trabalhando, Deus vem levantando. E de zombaria, nós encontramos a ação do Senhor, em meio à oração, o poder do Senhor. Acredito que quando nós olhamos para o Senhor dessa forma, quando nós permitimos o Senhor encher os nossos corações, a verdade do Evangelho, permeada por todas as Escrituras, faz sentido. Em cada uma das nossas lutas, em cada uma das nossas batalhas, em cada um dos nossos desânimos, em cada uma das afrontas, das oposições que enfrentamos, sejam internas, sejam externas, sejam nas circunstâncias. Quando eu posso ouvir essa palavra, ouça isso. João 16:33, um pouquinho à frente. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Não é a palavra do Walter que vai te dizer que você vai vencer, porque se for minha, meu amigo, você vai voltar bem derrotado para sua casa. Porque eu sou fracão igual você, me iro igual você, tento agir e reagir do meu jeitão. Mas é a palavra do Deus de toda a glória, que veio ao mundo para encontrar gente como eu e você, pecadoras, sujas, que não confiam em Deus, que querem fazer nas suas próprias forças, que desanimam rápido, que reagem na ira. Mas Ele rompe a história. E Ele rompe a história em amor e graça. Toma o nosso lugar de condenados. Morre a nossa morte. Ressuscita a Páscoa, morte e ressurreição. E ao ressuscitar, o nosso Deus nos dá essa esperança. Eu lhes tenho dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Não é na circunstância. Não é no escapismo. Não é procurando pecados, procurando anestesias, procurando coisas circunstanciais para alívio. Mas é procurando no Senhor. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Muito obrigado, queridos. Abençoe. A alergia ainda está me judiando. Eu venci o mundo. É o Senhor que está com você nessa batalha aí. Do seu coração, da sua mente. Essa batalha que você tem lutado por quem você ama, é o Senhor que está com você. O Senhor venceu a morte. O Senhor rompeu a história por nos amar. E este mesmo Deus que rompeu a história e nos ama, está insistentemente, de novo, dizendo para a gente, como eu e como você, há esperança. Quando a esperança está depositada no lugar certo. Há esperança de reconstrução. Há esperança de reconstrução. Uma frase que eu acredito que resume um pouquinho de tudo aquilo que o capítulo 4, Deus insistentemente fez na história de Israel e está fazendo nas nossas. Talvez completou em algumas áreas nas nossas, em outras ainda realizando. Enfrente oposições e dificuldades. Como? Como que eu vou enfrentar as oposições, as dificuldades que surgem na minha vida? Foque em Deus, renove sua esperança nele, trabalhe dedicadamente, dependente dele. Deus, nele, dele. É sempre nele. Mas quantas vezes eu e você estamos lutando com as nossas forças, com os nossos jeitos, e aí a gente vai perder a batalha. E a reconstrução vai ficar um pouco mais complicada. Mas se cada um fizer a sua parte independente do outro, eu faço a minha parte. Dependo do Senhor. Eu foco nele. Me renovo nele. Trabalho dedicadamente. Mas na capacidade de quem? Dele. Porque se eu trabalhar dedicadamente na minha força, ou achando que eu tenho alguma força, vai restar orgulho, vai restar intolerância, vai restar legalismo e todas as outras coisas ruins. Mas quando eu entendo o Evangelho, eu entendo que o Evangelho se resume no quê? Somos terríveis, somos sujos. E até as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. É isso que a palavra de Deus nos diz. E trapo de imundícia é o pano sujo da menstruação de mulheres. Então, as nossas melhores obras é um lixo mesmo. É um negócio fedido, nojento, podre, sujo, desagradável. Mas como que a gente reconhece? Então, não sou ninguém, não sou nada? Não tenho valor? Tenho muito valor. Porque aquele que habita em mim venceu a história do mundo. Venceu a morte. E porque Ele me ama, porque Ele me resgatou, apesar de ser eu sujão como sou, você sujão como você é, o meu valor está nele, a minha esperança está nele, o meu perdão está nele, a minha força está nele, a minha justiça está nele.
Por isso eu foco em Deus, renovo as minhas esperanças nele, trabalho dedicadamente nele, dependente dele, somente dependente dele. Tem alguém que chegou aqui um pouquinho desanimado? Tem alguém que talvez chegou aqui super animado, mas vai enfrentar alguma oposição. E quando ela vier, está tudo bem, porque se a gente focar no Senhor e lutar com as forças do Senhor, Ele que já venceu a morte, Ele que já disse que neste mundo nós teríamos diversas aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Quando dependemos dEle, estamos com Ele, é que nos convida a continuar lutando. Feche seus olhos, coloca diante de Deus as áreas na sua vida que você precisa de graça, precisa de misericórdia. Eu quero fazer 2 apelos, então quero pedir que você mantenha os seus olhos fechados. Eu quero desafiar você a ouvir esses apelos que eu estou te fazendo como um convite de Deus, mais uma oportunidade de Deus para mim e para você. Tem alguém aqui que tem ouvido de Deus, mas ainda não assumiu um compromisso com Deus? Tem alguém aqui que sabe que existem opositores, sabe que existem dificuldades? Deus está te chamando para confiar nele. Deus está te chamando para depositar a confiança nele. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10, versículo 9, que se nós confessarmos com a boca que cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e cremos de coração, Ele vai nos salvar da condenação eterna. Será que tem alguém aqui que ainda não tem certeza da sua salvação eterna? Será que tem alguém aqui que ainda não se entregou a confiar exclusivamente diante de todas as oposições internas, pessoais ou circunstanciais ou à volta ao Senhor? Este é o momento que Deus te chama a orar e confiar e depositar nele a tua vida, depositar nele a sua justiça, nele a sua esperança, de salvação das circunstâncias, mas também de salvação eterna da sua vida. Tem alguém que gostaria de dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Eu entrego a minha vida, eu sou pecador, eu sou miserável, mas eu acredito no seu sacrifício, que tomou o meu lugar e me chamou a vencer contigo a sua vitória, a sua esperança. Se tem alguém, levante a mão, com essa forma de manifestar-se. Deus está vendo. Amém, 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 amém. Mais alguém? É o momento de Deus tocar na sua vida e mudar a sua história, e você parar de lutar as suas lutas com as suas próprias forças e dizer: Deus, lute as minhas batalhas. Senhor, toma conta da minha história. Eu cansei, mas eu quero o Senhor, eu quero a tua palavra, eu quero a tua ajuda. Senhor, o Senhor está vendo cada mão que se levantou diante do Senhor. O Senhor está vendo aqueles que talvez estão levantando as mãos enquanto eu ainda oro por eles. O Senhor está vendo aqueles que têm uma luta tão grande dentro de si e não conseguem assumir esse compromisso de entrega ao Senhor. Em nome de Jesus, toma conta de cada um desses corações, renova-os em sua caminhada, inicia a caminhada para aqueles que agora iniciaram uma caminhada. Em nome de Jesus, nos ajude a lutar as nossas batalhas, a vencer as nossas oposições no Senhor, a vencer os nossos desânimos, as nossas impossibilidades em Ti. Salva, Senhor, este que agora reconheceu ser pecador. Salva, Senhor, este que pela primeira vez ou de repente novamente disse: Senhor, eu não quero mais justificar, Senhor, eu não quero mais tentar lutar com as minhas forças. Em nome de Jesus, salva. Em nome de Jesus, ó Deus, ajude esta a caminhar contigo, lutando nas tuas forças, na tua graça, a vida aqui, até que o Senhor volte, e então possamos desfrutar eternamente do Senhor. Em nome de Jesus, receba essas vidas em nome de Jesus, amém. De olhos fechados, ainda tem um outro convite. Quantos de nós temos enfrentado algum tipo de oposição? Quantos de nós lutamos contra algum tipo de inimigo? Inimigo no nosso coração, talvez a preguiça, talvez a gula, talvez a pornografia, talvez o excesso, sei lá, qualquer inimigo. Quantos de nós enfrentamos algum tipo de oposição, uma pessoa, um ambiente? Quantos de nós temos lutado contra tudo isso, muitas vezes com as nossas próprias forças, e deixado Deus de lado, não adorando, não reconhecendo, não buscando, não confiando a justiça em Deus? Eu quero lhe fazer um apelo, ao qual eu faço para mim também. Se você, como eu, quer aprender a lutar mais com as forças de Deus, se você, como eu, quer usar mais os recursos de Deus para ir contra todos os seus inimigos,
contra todos os seus opositores. Eu quero que você também levante uma de suas mãos e com essa forma você está dizendo: Deus, me ajude a lutar do jeito que o Senhor me chamou para lutar. Senhor, o Senhor está vendo cada mão levantada diante do Senhor agora. Quantas mãos? A começar eu aqui, as minhas 2 mãos diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais lutar do meu jeito, mas eu sei que daqui a alguns segundos, talvez agora mesmo enquanto oro, surgem lutas, surjam pensamentos que nos fazem tentar lutar as nossas batalhas com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito. Senhor, nós queremos que o Senhor reconstrua em nós a Tua história. Nós queremos ver em nós, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa sociedade, grandes coisas o Senhor fazendo. Queremos ver mais da Tua grandeza, queremos ver mais do Seu poder, queremos ver mais da Sua esperança. Invada-nos, ensina-nos a lutar as nossas lutas, a batalhar com os recursos do Senhor. Nos ajude a vencer os nossos opositores, o diabo, nós mesmos, as pessoas vazias do Senhor, ou em alguns momentos cheias de si mesmos, com os recursos da Tua graça, confiando na Tua justiça, confiando nos recursos sobrenaturais que nos encontra quando não temos força, não temos esperança. Senhor, não permita que nenhum de nós saiamos daqui sem esperança, não permita que nenhum de nós saiamos daqui lutando contra as oposições do nosso jeito, mas redireciona-nos cada vez que nos perdemos, e se possível, Deus, nos impeça de lutarmos do nosso jeito errado, mas sim com as Tuas forças. Olha, Senhor, para nós, para as nossas mãos levantadas aqui, nós Te amamos, nós somos tão gratos porque o Senhor rompeu a história para nos encontrar, nós somos tão gratos porque o Senhor que não muda, o Senhor que é santo, 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 nos convida a depositar esperança e força em Ti. Obrigado, Senhor, porque a gente é tão parecido como esses irmãos, que olham à sua volta e só vê entulho, que olha à sua volta e só vê opressão, palavras de afronta, que só vê circunstâncias impossíveis. Mas obrigado, porque o Senhor nos chama a olhar para Ti, e quando olhamos para o Senhor, nós vemos o Senhor que rompeu a vida, a história, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou. Obrigado, Senhor. Não dá para entender esse Teu amor, não. Não dá para entender como o Senhor ama a gente como eu, como o Senhor ama a gente como a gente. A vontade às vezes é se envergonhar e se afastar do Senhor quando olhamos para nós, quando olhamos para como nós lidamos com os nossos inimigos e opositores, internos ou externos. Mas a gente não tem para onde ir, então a gente se rende diante do Teu amor, morrendo de vergonha às vezes, morrendo de constrangimento, porque lutamos as lutas do jeito errado, porque não confiamos, não dependemos, não Te buscamos, desanimamos, desacreditamos de nós mesmos e do Senhor. Mas aqui estamos, de mãos levantadas diante do Senhor para dizer obrigado. Tu és o Deus da história, Tu és o Senhor que sustenta o universo, que o criou com Suas próprias mãos. Tu és o Deus que nos deu vida, e porque Tu és a vida, a Ti nos rendemos e a Ti clamamos. Opera a reconstrução que Tu começaste em nós, e não nos deixa desanimar, não nos deixa lutar com as nossas próprias forças, mas nos leve adiante, lutando e enfrentando todo tipo de oposição, na esperança que há em Ti, no poder que há em Ti e nos recursos que há em Ti. Em nome de Jesus, opera milagres em nós, Senhor. Em nome de Jesus, opera milagres nos nossos lares. Em nome de Jesus, opera milagres nessas vidas e nesses nomes que nós estamos clamando ao Senhor agora. Em nome de Jesus, opera em nós e através de nós, nesta sociedade. Em nome de Jesus, faça, Senhor, o Teu nome brilhar e ressaltar a Tua justiça, a Tua grandeza, em nós e através de nós. Nós clamamos, encha-nos da Tua esperança, encha-nos do Teu poder e confunda a nós mesmos e a todos à nossa volta com a grandeza de quem o Senhor é, apesar de quem somos, apesar de todos os destroços, apesar de todas as impossibilidades, apesar de toda oposição. Leva-nos adiante, em nome de Jesus. Amém, amém.